Esse é um movimento por contato direto, como eu falei na aula passada, e é um movimento que acontece, né, a transmissão de movimento pelas engrenagens, ela se dá a partir deste princípio de transmissão de movimento, tá? Isso aqui, então, são definições lá de mecanismos, né? Elas vêm exatamente de mecanismos, esse entendimento, tá? E também de mecânica dinâmica, né? Onde a gente tenta estudar esses movimentos, tá? A compreensão do funcionamento de uma engrenagem se baseia em cima desse princípio, tá? Então, o que acontece? Na transmissão do movimento por contato de vai acontecer toda a transmissão de forças, né? Essas forças que são transmitidas entre uma superfície, não vou chamar de mecanismo, entre uma superfície e outra por contato direto, tá? Ela se dá a partir do entendimento, né? E a partir do ponto de contato P, certo? Então, é a partir daí que tudo isso começa, tá? E esse ponto P, nós imaginamos sempre ele como um ponto pertencente ao mesmo tempo para a peça 2, como também um ponto pertencente à peça 3. E sempre a análise para poder identificar esses movimentos é feita desta sequência. Aqui está a figura mostrando tudo, né? Todas as velocidades, mas a forma como nós vamos fazer essa análise depende, então, dessa sequência que eu estou colocando aqui, tá? Então, para fazer isso, inicialmente, a gente traça, passando pelo ponto P, a linha que é a tangente comum, ó. É essa linha que é a linha T', tá? Então, ela é uma linha, é claro que quando nós vamos no mecanismo, a gente não consegue identificar claramente isso na superfície do mecanismo, tá? Mas se você fizesse um desenho, né, no AutoCAD, mandasse traçar uma linha naquele ponto perpendicular às duas superfícies, essa seria o ponto TT'. É mais como uma definição teórica, tá? E a gente sabe que traçando a tangente comum, tá? Sempre perpendicular à tangente comum, eu tenho a normal comum. Na verdade, essa é a primeira que a gente traça, a normal comum, tá? Porque a normal comum é uma linha que é perpendicular às duas superfícies, né? Tanto a superfície da peça 3, como também a superfície da peça 1, da peça 2 aqui, tá? Ela é sempre perpendicular a essas duas superfícies. Naquele instante, está ali o ponto de contato e é uma linha perpendicular às duas superfícies, tá? Essa linha, né, geralmente, né, a gente chama ela então de normal comum, né? Ou então, tá, ela é chamada também lá em engrenagens como reta de ação, tá? Essa aqui é a reta de ação, tá? Essa reta de ação para esse mecanismo, ela a cada novo instante, a cada nova fase, ela se modifica, tá? Essa reta aqui, então, se tudo isso aqui se deslocasse um pouquinho para cima, essa reta normal já não estaria mais ali, ela estaria passando por algum ponto assim, ó. Então, nesse mecanismo, porque as curvas, em função das curvas deste mecanismo, tá? Essa reta de ação não é constante, ela é variável. E ela vai se modificando sempre que eu olhar do ponto de vista, né? Olhar do ponto de vista que ela esteja sempre perpendicular às duas superfícies de contato, tá? Ok? Então, neste instante, nesta fotografia do movimento, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Tá conseguindo me escutar? Sim, estou escutando. Tá. A minha dúvida é o seguinte: essa linha de ação aí da NN', e TT', né? Sim. Quando a N' está no ponto O ali, no ponto O3 ou no ponto O2, né? Certo? Sim. Ela passa pelo ponto. O senhor comentou a aula passada que a minha velocidade tangencial M2 e M3, ela acaba sendo a minha velocidade normal, certo? Isso. Ela fica normal, correto?
Isso. Mas isso porque ela vai estar a 90 graus em relação o T3 e o T2 ali na linha do T e T', ele vai ser o mesmo valor da normal também, daí. O T2 e o T3, eles vão ser, viu? Na verdade é assim, ó. Quando esta linha aqui, a normal comum, cruzar esse ponto aqui, ó. Sim. Cruzou aqui, vamos pensar que cruzou alguma coisa assim, tá? Nesse instante, a partir daqui, ocorre uma inversão do movimento. Se essa peça 3 estava subindo antes, tá? Quando ela encontra esta linha, a partir daí, porque essa aqui está se movimentando sempre para cá, né? Sempre subindo, a 2, tá? Quando ela encontra, essa linha normal, encontra esse ponto O3 ou, de repente, o O2, tá? O que acontece é uma inversão de movimento. Se antes a peça 3 estava subindo, agora, a partir desse ponto, um pouquinho mais para frente, ela começa a descer, tá? Então, vai ocorrer uma inversão do sentido de giro da peça. Tá? Ela dá, naquele instante, ela dá uma paradinha, tá? Ela dá uma paradinha. Quando a normal comum cruza esse ponto aí, tá? A peça 3 deu uma paradinha e agora vai começar a descer. Quando essa normal comum cruza esse ponto aqui, existe o ponto morto, a gente chama de ponto morto, tá? Ponto morto, que é o momento que uma das peças do mecanismo para e começa a inverter o seu sentido de giro. O ponto morto é a mesma coisa do pistão. O pistão está subindo do motor. Sim. Quando ele chega lá em cima, a normal comum do mecanismo está cruzando um centro de giro. E aí, depois daquele ponto lá, ele começa a descer. Então, a mesma coisa acontece com esse mecanismo. Tá? Só me responde uma coisa. É independente se ela estiver no O3 ou se ela estiver no... se ela estiver no... Não no O2. Se ela estiver no O2. Viu? Aí pode acontecer o seguinte, tá? Depende. Pode ser que daí uma das velocidades aí, né, vá para o infinito, né? Geralmente isso vai acontecer quando ele cruza o O3 aqui, tá? Talvez quando ele cruze alguma coisa assim, sem cruzar, né? Talvez as velocidades vão para o infinito, tá? Naquele instante, tá? Mas a percepção é essa. Quando ele cruzar esse ponto aqui, é um ponto morto do mecanismo, tá? Essa é a ideia, tá? Eu quero porque teve um exercício seu ali que o senhor deu até de entrega de hoje, porque até às 3 da manhã esse vídeo aqui. Eu tenho umas 50 folhas de rascunho que eu fiz aqui. Ela cruza pelo ponto O2, tá? Eu cheguei numa velocidade 3,0, tá? Uma velocidade no O3 de 0, e daí eu tentei ver de uma outra forma aqui, eu cheguei numa velocidade de 4,29. Agora eu fiquei na dúvida qual que está certo e qual que não está, sabe? Cada desenho vai ser mais ou menos diferente, né, em função da escala que você adotou, tá? Juarez, eu posso fazer o seguinte, ó, depois eu dou uma paradinha aqui e coloco você como apresentador e você mostra o desenho aí, pode ser? Mas eu nem tenho desenho, eu não tenho nada aqui de coisa. Tá. Então tá. Mas então depois eu vejo ele, então. Pode ser? Nossa, sinceramente, eu não consegui entender essa aí do O2 ali, não. Ela passando pelo centro. É o exercício 3 que o senhor tinha passado para a gente fazer. Mas então, deixa eu explicar isso aqui de novo, tá? Agora, com você já tendo que quebrar a cabeça na resolução disso, e depois eu volto lá nos exercícios, então, tá? Ok, sem problema. Tá? Então, essa reta de ação, ela é um elemento importante. Eu já volto lá, então, depois eu dou uma olhadinha nos teus exercícios aí, nós vamos ver eles, tá? Essa
essa reta de ação, então, é a normal comum, as superfícies de contato. Pode falar. Professor, só uma dúvida ali, ó, em relação a essa reta de ação ali. Nos exercícios ali, então, em nenhum momento as velocidades vão ser iguais para as duas peças. Você sempre tem que partir da velocidade angular de uma e do raio. Exatamente, sempre da motora, ela que está impulsionando o sistema. Então, nesse caso aqui, essa é a motora. No desenho que vocês fizeram, a motora está no sentido contrário, né? No outro lado, né? Ok? Então, sempre você vai partir das velocidades, sempre da peça motora, porque ela está ligada ao motor elétrico, por exemplo, tá? E a partir, então, do raio, certo? A partir do raio, então vamos na sequência aqui, ó. A partir do raio de giro do ponto P, pertencente à peça 2, então é esse O2P aqui, né? É esse raio aqui. O O2P é o raio de giro da peça do ponto P pertencente à peça 2. A partir dele, então, e da velocidade angular, né, nós tiramos, então, a velocidade, que é o vetorzinho PM2. Isso aqui é o vetor de velocidade, né? Isso aqui é o vetor de velocidade, tá? Então, no caso de vocês peguem lá a figura, né? Imagine que essa figura está plotada no papel e meçam essa distância. Meçam essa distância aqui, ó. Ou se vocês têm ela prontas, né? Vocês medem essa distância aqui com a régua, né? E tiram, então, o vetor PM2. PM2 é o valor medido, né? Vezes a velocidade ômega 2. Então, por exemplo, se aqui tinha 10 centímetros, se o desenho foi plotado no papel em escala 1 por 1, tá? Então, o PM2, né? O PM2 vai ser igual a 10 centímetros vezes a velocidade angular, lá, sei lá, 2 radiano por segundo. E aí, então, o PM2, vocês vão ter um valor dado em que unidade? Centímetros por segundo. Vai dar 20 centímetros por segundo. Essa, então, é a velocidade PM2. Se vocês plotaram, né, se vocês imprimiram o desenho em escala, né, estão fazendo ele exatamente em escala. Tá? Desenho em escala. Então, surge, então, o vetor PM2. Tem que medir o valor na escala 1 para 1, tá? E assim por diante. Então, vocês imprimindo, por exemplo, aquela folha, né? Imagine que está na escala por 1, aquela folha que vocês fizeram, tá? Então, quando vocês medirem com a régua o desenho, vocês vão tirar, então, o valor, né, da velocidade em centímetros por segundo ou milímetros por segundo, conforme for a unidade que vocês estão medindo o sistema, tá? Então, essa é o primeiro momento. E vocês sempre ter que entender que essa velocidade aqui, PM2, ela é sempre perpendicular a esse raio. Por isso que ela está aqui, ó, tá? Então, ela está perpendicular ao raio, tá? Então, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão criar o vetor PM2, tá? Vocês podem, agora, para poder fazer o desenho, imaginar o seguinte, ó. Eu vou dizer que a escala de 20 centímetros por segundo equivale a 5 centímetros de vetor no desenho aqui, ó. Então, só para fazer a relação, 20 centímetros por segundo equivale a 5 centímetros. Então, ó, vocês vão pegar desse ponto e traçar um vetorzinho com 5 centímetros. Esses 5 centímetros em vetor corresponde a um vetor de 20 centímetros por segundo de velocidade, tá? Só para fazer uma relação entre a velocidade e um vetor dimensional, ok? Então, vai ter essa relação. E aí vocês traçam aqui, ó, um vetorzinho, então, por exemplo, de 5 centímetros. Esses 5 centímetros é igual a 20 centímetros por segundo, para ter uma relação de velocidades, tá? Então, o que acontece? Agora, vocês vão pegar esse vetor, aí está já a normal comum, né, a tangente comum, e vocês vão pegar esse vetor de 5 centímetros, ó, este vetor tem 5 centímetros. Vamos colocar aqui a relação. 5 centímetros equivalem a uma velocidade de 20 centímetros por segundo, tá? E
rebater aqui embaixo. Rebateram ele em relação à tangente comum, acharam esse vetorzinho aqui, ó. Este aqui, ó. Se vocês pegarem aqui e medirem esse vetorzinho, vamos imaginar agora com a régua. Ele vale 3 centímetros. Quanto é que é essa velocidade? 3 centímetros é igual a x de velocidade. Então, o x vai ser igual a 3 vezes 20 centímetros por segundo, dividido por 5. 3 vezes 2, 6. 60 dividido por 5, né, nos dá, então, 60 dividido por 5, nos dá a velocidade x, então, né, o vetor pt2, né, pt2, igual a 12 centímetros por segundo. Então, este vetorzinho de 3 centímetros de comprimento, ele equivale, então, a uma velocidade de 12 centímetros por segundo. Tá? Vamos pegar esse... Oi? Então, se ele está em escala de compor em função dos ângulos, está errado? Não, nem precisava de compor em função dos ângulos, né? Porque eu acho que sim. Pode ser, nesse caso, pode ser que sim. Tá? Porque eu não sei se está exatamente essa relação, mas eu acho que deve dar certo também essa relação com os ângulos, tá? Eu acho que sim, tá? Mas não era nem essa a ideia, tá? Até pode ser que dá certo, tá? Mas a ideia é colocar o vetor no plano, né, uma dimensão para ele, e aí, a partir de uma dedução gráfica, encontrar as velocidades. Tá? Pode ser que até dê certo, pode ser que vai dar certo sim, também. Tá? Vai dar certo. A mesma coisa os 5 centímetros. Se nós decompormos aqui na normal comum, ó, vai dar este vetor aqui. Ó. Esse vetor aqui, ele tem uma dimensão. Então, vamos imaginar que eu medi com a régua e essa dimensão é 4 centímetros. Puxa, se é 4 centímetros, eu faço a mesma regrinha. 50 está para 20, 5 está para 20 e 4 está para x. Então, x igual a 4 vezes 20 dividido por 50. 80 dividido por 5 vai dar uma velocidade, então, aqui, ó, esse vetorzinho de velocidade aqui, ó, certo? É 16 centímetros por segundo. Então, isso aqui dá 16 centímetros por segundo. Então, eu estou usando a própria escala do desenho para poder fazer essa relação. Então, vejam que, nesse caso, a primeira etapa é justamente calcular essas velocidades aqui. Ó. É um desenho gráfico só para vocês entenderem, né, onde é que essas velocidades vão. Essa velocidade de 12 centímetros por segundo está provocando um deslizamento ali, né? É deslizamento. Né? E essa velocidade aqui de 16 é uma velocidade normal. É a velocidade na qual a peça 2 está empurrando a peça 3 sobre a normal comum. Então, esta velocidade sobre a normal comum tem que ser igual para as duas peças. Se a peça 2 estivesse girando com sendo empurrada sobre a normal com 16 e a peça 3 com 18, uma peça estaria se distanciando da outra. Se a peça 2 estivesse com 16 e a peça 3 estivesse com 14 centímetros por segundo, uma estaria penetrando dentro da outra, né? Então, nesses dois casos, se as velocidades são diferentes, tá? Em qualquer uma das duas situações não há transmissão de movimento, porque no primeiro caso uma se afasta da outra, tá? E no outro caso uma penetra na outra, né? Não dá, né? Não tem como fazer isso, tá? Então, a condição dos mecanismos de contato direto, para que eles funcionem, é que essa velocidade sobre a normal comum seja igual para os dois mecanismos. Ela tem que ser igual para as duas peças. Senão, não ocorre a transmissão de movimento. Escreve para nós aí, professor, como é que o senhor chegaria no M3 agora? Tá, no M3 então. Tá? Então, isso aqui vai apagar agora. Só lembrem aí das velocidades. 16... Tá? Mas a partir disso aí, o senhor não consegue chegar na M3?
Consigo. Quer ver como? Agora, a partir... Tipo, aí agora... deu, a normal aí deu 4 centímetros, né? Não, deu 16 centímetros, né? Viu, Juarez? Os valores de 3 centímetros que eu estou colocando aqui, eu estou chutando, tá? Sim. Mas ali o senhor calculou ali que o X ali, que seria normal, agora deu 16 centímetros por segundo, certo? Eu imaginei que então fosse 4 centímetros de tamanho de vetor. Isso. Então, parte dali para tentar colocar o M3 para ver o que dá. Não, só vamos guardar o seguinte, guardem esse valor 16 e o 12, porque daqui a pouquinho eu também esqueço, tá? Tá ok. Então, agora vem o seguinte, ó. Vamos para cá, então. Como é que eu vou calcular, então, o M3? Então, exatamente, paramos lá atrás naquela figura e viemos para cá agora. Então, agora, você imagina o ponto P pertencente à peça 3. Esse ponto P pertencente à peça 3, ele vai girar em relação ao centro da peça 3 também, ao mesmo tempo. O ponto P, no primeiro momento, pertenceu à peça 2, e agora nós estamos imaginando ele pertencente à peça 3. Então, para achar o PM3, primeiro, vocês têm que pegar agora o ponto P e unir ele por essa linha aqui, ó, que é o raio de giro. Ó, essa linha aqui, ó, é o raio de giro. É o raio de giro dele. Então, esse ponto P, quando ele pertence à peça 3, ele está girando de acordo com esse raio de giro aqui, ó, que é essa linha, então, que eu coloquei em cima da azul, tracejada aqui, tá? E aí vem o seguinte, tá? A gente sabe inicialmente que a velocidade PM3, a gente só sabe, não sabe qual que é o valor dela ainda. Mas a gente sabe que essa velocidade PM3, ela tem que ficar perpendicular ao raio. Sempre ela está perpendicular ao raio. E aí, então, a gente vem e traça essa linha, que é uma linha de trabalho, né? Essa aqui é uma linha de trabalho, que é perpendicular ao raio O3P. A gente só sabe, nesse momento, que aquela velocidade PM3 vai estar em cima dessa linha, mas não sabe qual que é exatamente o valor dela ainda. Tá? Não sabemos qual que é o valor dela ainda. Tá? Agora vem o cálculo dela. Então, se a gente conhece que essa é a direção, então, essa aqui, ó, é a direção onde vai estar a velocidade PM3, onde está a direção dela. Mas qual que é a intensidade? A intensidade vem na sequência, ó, tá? Eu pego agora esse vetor de 16 centímetros, que eu coloquei aqui como... na realidade, eu acho que não é esse valor. 16 centímetros por segundo, tá? Que media 4 centímetros, e rebato ele até encontrar aquela direção, ó. Deixa eu apagar aqui um pouquinho aqui. Então, eu vou rebater esse vetorzinho ali, ó, até o ponto que ele vai encontrar, ó, deixa eu botar uma outra cor, que ele vai encontrar, ó, eu estou rebatendo ele, ai, veio vermelho. Eu estou rebatendo ele até ele encontrar a direção onde está o vetor. Eu achei esse ponto. Achei esse ponto. Bom, então, se eu tenho a direção e tenho agora esse pontinho aqui, ó, então eu traço que o vetor de velocidade dele é entre P e esse valor aí em cima. Então, esse aqui é o vetor PM3. Agora eu pego a régua, meço o tamanho do vetor, tá? Com a régua. Então, vamos imaginar que esse vetor aqui agora tem 4,5 centímetros de comprimento. Tá? Olha o que eu estou fazendo. Então, a gente sabe que 5 centímetros de desenho, né, de vetor no plano equivale a 20 centímetros por segundo. Se ele tem 4,5, estou chutando esses valores. Ele tem, então, x. Então, qual que é a velocidade PM3? O PM3, ele é igual, multiplica lá em cima, 4,5 vezes 20, dividido por 5. Né? Então, só fazendo esse cálculo, então, que é, só para nós poder, 4,5 vezes 20
dividido por 5 vai me dar, então, que o... Não, eu fiz errado aqui. 4,5 vezes 20 dividido por 5 dá 18. Está certo. O PM3, então, em termos de velocidade, é 18 centímetros por segundo. Bom, então já sei qual que é a velocidade dele, 18 centímetros por segundo. Agora eu pego esse vetor PM3 e decomponho ele na direção da tangente comum. Tá aqui, ó. Vou lá novamente e olho o tamanho do vetor, meço ele, vamos supor que medindo ele deu 2,5 centímetros. E a gente faz o mesmo cálculo. 5 centímetros está para 20 centímetros por segundo, 2,5 está para x. Então, é a metade, né? Então, a velocidade P2, por exemplo, habitando esses valores, vai ser 10 centímetros por segundo. Aí, então, você tira a velocidade de 10 centímetros por segundo. Ok? Então, você sabe aqui, então, agora, ó, que este vetorzinho aí, então, este vetorzinho que está ali, de 2,5 centímetros, ó, esse vetorzinho, ele vale 10 centímetros por segundo, e esse outro aqui, quanto que era? 12, né? Aqui era 12 centímetros por segundo, tá? Ok? Então, você tem os vetorzinhos de velocidade que estão agindo no plano tangencial. Esses dois vetores de velocidade no plano tangencial, 12 e 10, é o deslizamento que ocorre ali. Então, aquele ponto, naquele instante, está ocorrendo um deslizamento de 22 centímetros por segundo de velocidade entre um ponto e outro. E isso aí está provocando no mecanismo um desgaste, né? Quando eu tenho deslizamento entre as superfícies, essa velocidade provoca desgaste na peça, tá? Então, dependendo da força que está aplicada ali, vai ter um desgaste, uma remoção de material. Então, proporcional, então, a esta velocidade de deslizamento entre as duas. Por que eu somo elas? Porque as duas estão em sentido contrário. É uma velocidade, né, relativa, tá? É como se um carro estivesse passando pelo outro. Qual que é a velocidade relativa entre os dois carros? É a soma das duas velocidades, tá? Ok? Então, nesse caso aí, como os dois sentidos estão diferentes de velocidade, na verdade, a velocidade de deslizamento é a velocidade 1 menos a 2. Como a 2 está negativa, VG, então, é V1 menos a 2, que dá, então, uma soma positiva. Tá? Então, é o que está ligado aqui com o deslizamento. Tá? E aí, então, ainda ficou essa questão. Agora, eu quero calcular o ômega 3. Né? O ômega 3. Professor, tá? Pode falar. Se o ponto P ali vai estar a mesma velocidade para os dois, certo? O ponto P, né? Isso. Só sobre a normal comum. A velocidade, esse ponto P tem a mesma velocidade, só aqui, ó. Só essa aqui que é a mesma velocidade, ó. Então, por exemplo, se eu tenho a velocidade angular de 2 e eu sei o raio de 2 ali, né, que eu tracei, tá. Eu vou achar a velocidade... eu acho o vetor velocidade só PM2, eu não acho a velocidade do ponto. Tu acha o PM2. Tá. Tá. Eu achei que, de repente, achando o PM2, eu conseguiria, com a velocidade angular ali e o raio do PO3, achar a velocidade angular de 3 direto já. Não, tu tem que decompor essa velocidade aqui que tu encontrou, que foi essa aqui, né? Tu encontrou essa aqui. Isso. Tu tem que decompor sobre a normal comum, porque é só essa velocidade sobre a normal comum que é igual para as duas. Essa aqui não é igual a essa aqui, né? Então, sempre a velocidade que é igual às duas peças é a velocidade que está sobre a normal comum. Tá? E aí tu precisa, então, rebater novamente na direção do movimento PM3 para calcular esta velocidade aqui, ó. Agora, sim, se tu tem o vetor PM3, se você, então, tem esse vetorzinho aqui, ó, então, quando é que deu ali antes? Eu acho que eu tinha calculado aqui, deixa eu ver. Acho que eu apaguei agora aqui.
tinha dado 16, eu acho que era, né? Eu não me lembro, 16, 18, né? Tinha dado aqui, eu tinha colocado 18 aqui, ó. 18 centímetros por segundo, tá? Então, você mediu o vetor, fez a avaliação do vetor com a tua escala do desenho, e esse vetorzinho aqui, PM3, então, tem 18 centímetros por segundo. Agora, você pega e mede a distância entre P e O3, tá? Então, isso aqui tem uma medida aqui, né? Nós temos que medir em centímetros, né? Porque a nossa escala está em centímetro aqui, tá? E aí sim você faz o ômega, né? Vezes o raio, é a velocidade tangencial. Então, o ômega, que é o que você quer calcular, o ômega 3, ele vai ser igual à velocidade lá tangencial do ponto 3 sobre o R3, tá? Então, isso aqui vai ser o PM3, que você tem ali 18 centímetros por segundo, dividido pelo R3 que você mediu. Medição, o que você mediu, né? Aí, então, se você usa aqui centímetros por segundo e aqui centímetros, tu tem o ômega 3 igual a 1 sobre radiano, né? Que corresponde, então, 1 sobre segundo, né? 1 sobre segundo, a unidade vai ser aí 1 sobre segundo, 1 sobre segundo, 1 sobre segundo, que vai corresponder, então, a radianos por segundo, tá? Ômega 3. Então, você calcula o ômega 3 para aquele instante. Então, esse ômega 3 é essa velocidade aqui, ó. Ah, mas como é que eu sei que essa velocidade é para cima? Como é que eu sei que ômega 3, aqui que eu calculei, então, agora, é para cima e não para baixo? Eu não sei no mecanismo, né? Qual o sentido de giro? Essa é a próxima pergunta, tá? Qual é o sentido de giro? Calculei ômega 3, mas para que lado que está indo isso? Está subindo ou descendo? Aí nós estamos vendo que está subindo, né? Mas qual que é a explicação por trás do mecanismo para que isso esteja subindo? Realmente isso aí esteja subindo e não descendo, tá? Então, né, vem essa seguinte relação aqui, ó. Vamos colocar aqui. O ômega 3 está subindo ou descendo? O ômega 2 eu sei, é o motor elétrico acoplado a ele que gira no sentido horário. E o ômega 3? O sentido é horário ou anti-horário? Tá? Então, para entender o sentido de giro desse mecanismo, nós temos que ver o seguinte, ó. A normal comum que nós traçamos no início, tá? Vejam que ela acaba, que essa linha verde, ela acaba cruzando a linha entre centros, ó. Isso aqui é a linha entre centros. Entre centros. Essa linha entre centros é uma linha que cruza os dois centros de giro dos dois mecanismos, das duas peças. Tá? Se essa linha normal cruza a linha entre centros, ó, ela passou aqui, ó. Se ela passa pelo meio dos dois pontos centrais, ó, tá aqui um e aqui outro, se ela cruza entre os centros, tá? Ela dá uma indicação, então, de que sempre quando uma gira no sentido anti-horário, a outra gira no sentido contrário a esse movimento. Até a gente pode ver o seguinte, ó, dá para ver o sentido de giro aqui, ômega 3, pela direção da velocidade PM3 aqui, ó. Ela está puxando o mecanismo, a peça para cima, ó. Tá? Mas a gente pode ver também o sentido de giro da peça 3 a partir do cruzamento desta reta de ação, né? A normal comum é a reta de ação desse mecanismo. Tá? Então, ela cruzou esse ponto, beleza, então se o ponto K, que é o cruzamento da reta de ação com a linha entre centros, ocorre entre os centros, uma peça gira num sentido, outra peça gira no outro sentido. Tá? Sempre essa relação. Tá bom? Tá. Se a normal comum, por via vou prolongar aqui um pouquinho. Se por acaso a reta de ação cruzasse, essa aqui é a normal N'. Se essa reta de ação cruzasse o ponto K
fosse fora do entre centros, as duas peças estariam andando com o mesmo sentido. Uma no sentido horário, a outra também no sentido horário, ou vice-versa, conforme for o caso. Tá? Então, se o ponto K, o cruzamento, não está entre os centros, as duas giram no mesmo sentido. Ok? Também é uma regrinha que surge a partir disso aí. Tá? Qual que é a outra regrinha? A outra regra é o seguinte, ó. Aqui eu apaguei reta de ação. Que o Juarez me pediu antes. Se essa reta de ação cruza aqui, era para cruzar em cima do ponto O aqui. Se a reta de ação N' cruza um dos centros de giro, reta de ação. Então, o mecanismo está em repouso. A peça 2 continua girando por causa do motor, que está acoplado a ela, e naquele instante, naquela fase, a peça 3 está parada. Ela parou por um instante. E logo em seguida, quando essa reta de ação se movimentar para cá, ela começa a descer. Então, essa reta de ação nesse mecanismo, ela andaria mais ou menos assim, ó. Ela estaria andando mais ou menos assim no mecanismo, tá? A relação de transmissão iria alterando, tá? E vai chegar um ponto que essa reta de ação vai cruzar esta linha aqui, ó. Cruzou. Nesse instante, parou a peça 3, a peça 2 continua girando, mas a peça 3 parou. E a partir daí em diante, ó, as duas vão no mesmo sentido. As duas peças vão andar no mesmo sentido. E elas começam, então, a peça 3 começa a baixar a posição que estava antes. Então, foi mais ou menos os 3 pontos que eu coloquei naquele mecanismo lá do exercício de vocês. Tá? Então, isso aí são as considerações sobre isso. Tá? Deixa eu apagar aqui tudo isso aqui, para falar mais uma coisinha para vocês, então. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, vejam que sempre vai existir, então, no mecanismo, vai existir deslizamento. Ó, nesse momento, pode falar. Se alguém quer falar, pode falar. Tá? Nesse momento, então, ó, existe um deslizamento entre as peças, que é a soma do T1, o deslizamento, né, o VD, o VG, ele é igual à soma do vetor T3 mais o vetor T2. Tá? Então, isso aqui é o deslizamento. Então, nesse instante, existe um deslizamento entre as peças e, ao mesmo tempo, uma peça está girando em relação à outra. Existe sempre a composição de 2 movimentos. O giro de uma peça em relação ao outro e o deslizamento entre as peças. Tá? Então, essa composição de movimentos que tem aqui é uma rotação entre uma peça e outra e um deslizamento entre uma peça e outra. Tá? Então, nesse instante aí, tem uma composição sempre de 2 movimentos, rotação e deslizamento. Tá? Rotação e deslizamento. Sempre tem isso, exceto quando, tá? Sempre, então, tem esse ponto P tem rotação entre as duas peças, elas estão girando uma em relação à outra, e deslizamento. Tá? Sempre tem essa composição de movimento. Tá? Quando é que não vai ter deslizamento? Quando é que não vai ter deslizamento? Quando esse ponto P, aqui está a reta de ação, ó, reta de ação. Eu estou enfatizando reta de ação aqui, hoje, porque as engrenagens têm uma reta de ação. E a reta de ação é a normal comum do mecanismo engrenagens. Tá? Nas engrenagens tem uma reta de ação.
A reta de ação é a normal entre as duas superfícies dos dentes, tá? Mas quando é que vai ter rotação pura? Vai ter rotação pura quando essa normal, né, quando esse ponto P, ele se deslocar, o mecanismo se desloca, quando esse ponto P estiver sobre a linha entre centros, naquele instante nós vamos ter somente rotação e não vai ter deslizamento. Esse ponto P, quando ele interceptar a linha entre centros, tá, vai ocorrer mais ou menos uma coisa assim, ó. A normal comum, ó, vai estar aqui, ó. Essa vai ser a direção da normal comum. Ó, essa é a direção, é perpendicular aqui, né? Ela está perpendicular a esse ponto. Quando o ponto P estiver sobre a linha entre centros, a normal comum, que é a reta de ação, vai estar aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Tá? Eu não tenho como ter deslocamento. Ó, aqui vai estar o vetor O2P e a velocidade tangencial, que é essa aqui, ó, vai estar para cima. Aqui. Esse aqui é o vetorzinho PM2. Ele vai já estar sobre a normal comum, ó. Ele já vai estar sobre a normal comum. E o vetor PM3, veja, nesse caso, quando a normal está perpendicular ao raio, já estão perpendiculares. Então, o vetor PM3 também vai estar aqui, ó, do ladinho dele, aqui, ó, junto, né, com a mesma intensidade. E nesse caso, quando o ponto P está sobre a linha de ação, a normal comum, então, eu não tenho esses ângulos que eu coloquei aqui, ó. Não vão existir esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aí são 0 grau. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, são 0 grau lá naquela situação aqui embaixo. Aqui embaixo, tá? E aí, então, o vetor PM2 é igual ao vetor PM, que é igual ao vetor PM3. Tudo é a mesma coisa. E não tem como decompor nada na direção tangencial, porque eles estão perpendiculares, né? O vetor está perpendicular ao raio. Então, não vai existir aqui, ó, não vai existir nessa direção aqui, ó, aqui embaixo, ó, não vai existir vetor tangencial. Esses vetorzinhos VT3 e VT2 não vão existir mais, tá? Não vão mais existir, certo? E aí, então, professor, pode falar. Fica muito ruim, professor, fazer essa decomposição do exercício 4 ali, que aquele ali eu não consegui. Aquele ali vai estar nessa situação, que é o ponto P vai estar na reta de ação ali. Tá. Então, assim, só que eu não vou conseguir fazer ele com régua, porque eu não tenho como usar régua aqui no meu desenho, tá? Então, ó, mas eu posso tentar depois, ó. Vou tentar, mas não vai ficar retinho em escala, tá? Eu vou tentar fazer depois para aquele ponto lá, tá? Não tem problema. Tá? Então, aqui, ó, esses vetorzinhos aqui não vão existir, ó. Porque não tem como decompor esse vetor. Se o vetor está perpendicular à tangente comum, que é essa aqui, né, a linha entre centros, não há como decompor. E aí não tem deslizamento. Ou seja, quando o ponto P está aqui, tá, o ponto P, somente existe rolamento de uma peça em relação à outra. E não tem deslizamento. Tá? Então, lá nas engrenagens, isso vai acontecer em um certo momento, quando os dentes se movimentam e o contato dos dentes das engrenagens estão exatamente sobre a linha entre centros. Naquele ponto, a engrenagem tem rolamento puro entre um dente e outro. Qualquer outro momento que não esteja sobre a linha entre, o ponto de contato que não esteja sobre a linha entre centros, tem deslizamento junto, tá? Então, isso vai caracterizar essa condição, tá? Então, outro detalhe também aqui, ó. Porque nós vamos trabalhar com engrenagens, né? A gente está tentando relacionar tudo isso com as engrenagens, tá? Esse é o objetivo, tá? Então, o seguinte, ó. Se nós fizéssemos esse mecanismo, uma relação com engrenagens, tá? Então, onde a normal comum corta a
a linha entre centros, ela formaria o diâmetro primitivo das peças. Então, ó, isso aqui seria o diâmetro primitivo, ó. Diâmetro primitivo. Ah, ficou ruim, né? Deixa eu melhorar aqui, tá? Esse seria o diâmetro primitivo. Esse aqui seria o diâmetro primitivo. Espera aí um pouquinho que tá... Eu tenho que ver os comandos aqui para começar. Esse aqui seria o diâmetro primitivo, ó, dessa peça 2. Imagina que ela é um dente. Isso aqui seria o diâmetro primitivo, né? Ou D da peça 2. Tá? Da peça 2. E este aqui, então, vou fazer de outra cor. Vamos fazer deste... esse vinho aqui. Não, preto não. O vinho. Esse diâmetro aqui... Este raio aqui, então, ó, aí é o diâmetro, né? Este diâmetro aqui, então, ó, ele seria o diâmetro primitivo da engrenagem 3. O verde, então, lá, seria o diâmetro primitivo da engrenagem 2. E esse DP3 seria o diâmetro primitivo da engrenagem 3, no caso aqui, ó, da peça 3, da peça 2 e da peça 3. Relacionando com a engrenagem, tá? Então, sempre onde a normal comum corta a linha entre centros, ela forma o diâmetro primitivo. Como este mecanismo, esta came, esta posição para um próximo instante vai se modificar, esses diâmetros primitivos não são constantes, então eles mudam, tá? Sempre está mudando, tá? Uma nova condição da normal comum aqui, ó, cortando esse ponto aqui, ó, já o diâmetro primitivo da 3 diminuiu e o diâmetro primitivo da 2 diminuiu. Quer dizer, o que aconteceu? A relação de transmissão diminuiu. Tá? E a gente sabe que relação de transmissão, lá em engrenagens, a gente pega o diâmetro primitivo da engrenagem 3, aqui no caso, né, 3, e divide pela dB2, da 2. Então, a relação de transmissão sempre é uma relação entre diâmetros primitivos. Então, no caso, a relação de transmissão entre as duas peças 2 e 3 aqui é o DP3, né, o maior, dividido pelo menor. Daí a relação, então, de transmissão desse mecanismo. Agora, vem a pergunta, por que nas engrenagens essa relação de transmissão é constante? Por que isso é constante? Tá? Porque esse diâmetro primitivo DP2 e DP3 não se modificam nas engrenagens, são sempre os mesmos. A normal comum sempre vai cruzar a linha entre centros sempre no mesmo ponto, ela não vai mudar, por ter uma característica do tipo de perfil, do tipo de curvatura que tem no dente. Tá? Ok? Então, essa vai ser o que a gente vai ver na próxima sequência. Tá? Então, esse mecanismo está muito ligado às engrenagens.